Este conto que você ouvirá agora se intitula Os Arqueiros, de autoria do escritor britânico Arthur Machen. Esse conto foi escrito em 1914 e faz referência à Batalha de Mons, ocorrida entre 22 e 23 de agosto do mesmo ano. Após ser publicado no jornal The Evening News, o conto foi tomado por muitos britânicos como um relato real, e a partir daí foi contado e recontado, dando origem à chamada Lenda dos Anjos de Mons. Fique agora com o conto, gentilmente cedido pela editora Clock Tower, Os Arqueiros, de Arthur Machen, parte 1. Foi durante a retirada dos 80.000, e o autor da censura é desculpa suficiente para não ser mais explícito, mas foi no mais horrível dia daqueles tempos em que a ruína e o desastre chegaram tão perto que sua sombra caiu sobre Londres, tão distante. Sem notícias corretas, o coração dos habitantes da cidade batia acelerado no peito, como se a agonia do exército na frente de batalha tivesse se alojado na alma de cada um deles. Naquele dia terrível, quando 300.000 homens fortemente armados e com fogo de artilharia avançaram como uma onda gigantesca contra uma pequena companhia inglesa, havia um setor, mais do que qualquer outro na frente de batalha, que, por algum tempo, esteve em perigo, não só de derrota, mas de aniquilamento. Com a permissão da censura e dos peritos militares, esse setor pode, talvez, ser descrito como muito importante, e se fosse esmagado e partido, então toda a força inglesa seria destruída. O flanco esquerdo dos aliados seria dominado, e outra batalha de Sedan inevitavelmente se seguiria. Durante toda a manhã, canhões alemães bombardearam aquela parte da trincheira e os cerca de 1.000 homens que a defendiam. Os soldados faziam piadas sobre os obuses e inventavam apelidos engraçados para eles. Também apostavam onde eles iriam cair e saudavam-nos com trechos de músicas. Os obuses continuavam a chover sobre eles e a despedaçar soldados ingleses. À medida que o calor do dia aumentava, também aumentava a fúria do bombardeio. Parecia não haver ajuda. A artilharia inglesa era boa, mas insuficiente, e estava sendo transformada, pouco a pouco, em restos retorcidos de metal. Segunda parte. Há um momento durante uma tempestade que uma pessoa diz a outra que essa está no máximo de sua força e, por conseguinte, não pode ficar pior. Então, de súbito, ela fica 10 vezes mais forte que minutos antes. Era o que acontecia nas trincheiras inglesas. Não havia no mundo corações mais fortes do que daqueles homens. Mas mesmo eles estavam assustados com o violento inferno provocado pela artilharia alemã, cujos obuses choviam sobre eles provocando enorme morticínio. Naquele exato momento, eles viram, das trincheiras, que uma enorme tropa se movia em direção às suas linhas. 500 de cerca de 1.000 soldados permaneceram e, até onde se podia ver, as colunas da infantaria alemã avançavam contra eles. Era um mundo cinzento de homens, 10.000 deles, como pareceu depois. Não havia esperança. Alguns apertaram-se as mãos, como despedida. Um homem improvisou uma nova versão da canção guerreira. Adeus, adeus, Tipperary, terminando com E não chegaremos lá. Todos começaram a atirar com o máximo possível de precisão. Um oficial afirmou que tal oportunidade para os atiradores de elite talvez não voltasse a surgir. E as poucas metralhadoras fizeram o melhor que podiam, mas todos sabiam que de nada adiantaria. Os cinzentos corpos mortos jaziam em grande número à medida que outros
e outros vinham, e eram como enxames que avançavam sem parar. Mundo sem fim. Amém, disse um dos soldados britânicos com indiferença ao apontar e disparar. Então se lembrou, e afirma que não sabe até agora porquê, de um restaurante vegetariano, meio esquisito, em Londres. Ele tinha ido lá uma ou duas vezes e comido pratos excêntricos de costeletas feitos com lentilhas e castanhas que se faziam passar por bifes. Em todos os pratos desse restaurante estava impressa, em azul, a figura de São Jorge com a legenda Ad Anglis Sanctum Georgius, que São Jorge seja auxílio para os ingleses. Esse soldado sabia latim e outras inutilidades, e agora, quando atirava contra seus alvos humanos na massa cinzenta que se aproximava, talvez a cerca de 250 metros, murmurava a frase piedosa que lerá no prato do restaurante vegetariano, e continuou a atirar até que outro soldado, à sua direita, teve que lhe dar um tapinha na cabeça para fazê-lo parar, afirmando que a munição do rei custava dinheiro e não devia ser desperdiçada abrindo buracos em alemães mortos. Parte 3. Quando o latinista erudito murmurava sua invocação, sentiu algo, como se um tremor ou um choque elétrico atravessasse seu corpo. O barulho da batalha em seus ouvidos se reduziu a um leve murmúrio, e, em seu lugar, ouviu uma voz forte e mais alta que um trovão dizer: "Avante! Avante! Avante!" Seu coração ficou quente como brasa viva, e frio como gelo, e parecia-lhe que um tumulto de vozes respondia à sua invocação. Ele ouviu, ou pensou ter ouvido, milhares de vozes gritando: "São Jorge! São Jorge!" Ah, meu Senhor, doce santo, dê-nos a salvação. São Jorge, para uma Inglaterra feliz. Meu Senhor, São Jorge, socorra-nos. Ah, São Jorge, ah, São Jorge, um longo e forte arco. Cavaleiro do céu, ajude-nos. À medida que o soldado ouvia essas vozes, ele via, bem à frente, ao longo da trincheira, uma extensa linha de formas brilhantes. Eram como arqueiros e, com outro grito, uma chuva de flechas voou em direção às tropas alemãs. Os outros homens da trincheira não paravam de atirar. Eles não tinham mais esperança, mas continuavam atirando de modo preciso, como se num campo de tiro ao alvo. De repente, um deles gritou para o homem ao seu lado: "Meu Deus, estamos fazendo maravilhas! Olhe aqueles senhores cinzentos! Olhe para eles! Você está vendo? Eles estão caindo, não a dezenas ou centenas, mas aos milhares. Olhe!" Um regimento caiu no chão enquanto eu falava com você. Parte 4. "Cale a boca!" gritou o soldado apontando a arma. "Que bobagem é essa que você está falando?" Mas ele engasgou de surpresa enquanto falava, pois, na verdade, os homens cinzentos caíam aos milhares. Os ingleses podiam ouvir os gritos guturais dos oficiais alemães, e ao som de tiros que disparavam contra os relutantes e, ainda assim, linha após linha caía no solo. Durante todo esse tempo, o soldado ouviu o mesmo grito: "Avante! Avante, meu senhor, querido santo, rápido em nosso auxílio. São Jorge nos ajude. Nobre cavaleiro, defendei-nos!" As flechas voavam tão rapidamente e em tão grande número que pareciam escurecer aquela parte do campo de batalha e fazer com que a horda pagã derretesse diante deles. "Mais metralhadoras!" alguém gritou. "Não escute eles!" responderam. Mas graças a Deus, de qualquer jeito, eles estavam perdidos. De fato, havia cerca de 10.000 alemães mortos diante daquele trecho da trincheira britânica e, consequentemente, não houve Sedan. Na Alemanha, um país regido por princípios científicos,
O Estado-Maior das Forças Armadas concluiu que os desprezíveis ingleses deviam ter usado munição contendo um gás venenoso de natureza desconhecida, pois não foram encontrados ferimentos visíveis nos cadáveres dos soldados alemães. Mas o homem que sabia o gosto das castanhas, quando essas chamavam a si mesma de bifes, também sabia que São Jorge tinha trazido seus arqueiros de Agincourt para ajudar os ingleses. Fim. Os Arqueiros, de Arthur Machen. Leitura de Edgares Manioto. Acabamos de ouvir o conto Os Arqueiros, de Arthur Machen. Este conto foi-nos gentilmente cedido pelo editor Denilson Rice, da editora Clock Tower. A editora Clock Tower traz para o Brasil traduções de dois grandes mestres do horror, H.P. Lovecraft e Arthur Machen. Se você deseja adquirir as obras do Arthur Machen, disponibilizamos na descrição deste vídeo links para a editora Clock Tower. A editora Clock Tower publicou duas coletâneas de contos de Arthur Machen. A primeira, Arthur Machen, o Mestre do Oculto, Histórias de Horror Sobrenatural, e a segunda é Arthur Machen, Mestre da Dark Fantasy. É justamente neste último volume que você poderá encontrar o conto Os Arqueiros. Também na descrição do vídeo, oferecemos para você, leitor, um ensaio biobibliográfico sobre Arthur Machen, onde você poderá conhecer toda a história de Arthur Machen e também toda a sua obra. O ensaio intitulado Arthur Machen, a biobibliografia de um mestre do oculto, foi escrito pelo professor Edgares Manioto e publicado no livro Arthur Machen, o Mestre do Oculto. Uma boa leitura. Espero que tenham gostado deste conto.